profeta, normalmente, é um cara indigesto. Profeta é aquele que fala a verdade. Profeta é aquele... Tem uns profetas estranhos por aí, né? Os profetas que só falam o que o outro quer ouvir, né? Dependendo da oferta que receber. É uma luta, mas tem isso aí. Tem por aí. Agora, profeta de Deus mesmo, profeta de Deus te encontra onde você está. E profeta de Deus fala a verdade. Às vezes, a verdade desconfortável. Às vezes, uma verdade que confronta. Às vezes, uma verdade que liberta. Às vezes, não, porque a verdade sempre liberta. Mas nem sempre é fácil a gente ouvir a verdade. É desconfortável, às vezes, você ser confrontado por alguém, não é? Mas o profeta é esse cara. Ele vem anunciando quem Deus é, o juízo de Deus, a salvação de Deus, a advertência de Deus. Ele vem anunciando quem Deus é e não quem nós gostaríamos que Deus fosse. Porque muitas vezes a gente gostaria que Deus fosse Papai Noel, né? O bom velhinho, que só traz presente para a gente porque a gente comportou o ano todo direitinho. E quando as coisas não acontecem do jeito que a gente acha que a gente merece, aí o tempo fecha. Fecha ou não fecha, gente? Ou então a gente quer que Deus seja o Deus gênio da lâmpada, né? A gente faz 3 pedidos, esfrega e Ele atende o seu desejo. Deus também não é esse cara. Como a Margarete bem falou, Deus é Pai. E Pai que ama, dá limite, molda caráter. Pai que ama, ensina a trabalhar, ensina a servir, ensina princípios, ensina valores. E Deus é um Pai com upgrade, é o Pai perfeito, é o Pai pleno. Então não dá para a gente comparar o nosso Pai terreno com Deus Pai, porque Deus Pai é Pai perfeito. Ele sabe te dar o melhor dessa terra, mas Ele também sabe te dar limite. E Ele sabe aquilo que vai te estragar, aquilo que vai te afastar dEle, aquilo que vai te fazer murmurar, aquilo que vai te tornar arrogante, vaidosa, soberba. E, gente, orgulho é igual ao mau hálito. Todo mundo ao redor sente, mas a pessoa não sabe que tem. Orgulho, quem me acompanha no Instagram, viu essa semana que teve essa postagem. Orgulho, não, orgulho não é o meu problema. É igual a história da inveja. Inveja, não, nunca tive isso. Gente, inveja é uma coisa inerente ao ser humano. Todos nós sentimos inveja em determinado momento da vida. Como você vai lidar com essa seta maligna, com esse pecado, porque inveja é pecado, como você vai lidar com isso é que vai determinar se você vai andar uma vida livre, viver uma vida livre, ou se você vai virar uma escrava da inveja. Mas todas nós, em algum momento da vida, a gente sentiu aquela pontinha de inveja. Outra sentiu pontinha, outra sentiu inteira a inveja. E eu estou falando com conhecimento de causa. Muitos anos eu andei aprisionada pela inveja, porque eu não conseguia ver nada de bom naquilo que eu já tinha, em quem eu já era. E Deus teve que me curar de muitas feridas, para ajustar o meu olhar, o meu foco. E o orgulho é a mesma coisa. Nós nos tornamos tão vaidosos e tão orgulhosos, e a gente nem percebe. E Deus tem que dar as podas, para a gente produzir mais fruto. Eu fiz parte do grupo Diante do Trono durante muitos anos. E o grupo Diante do Trono foi para mim uma escola maravilhosa. Os nãos mais preciosos que eu recebi na vida, eu recebi lá dentro. Helena, faz esse teste para um solo. E eu cantava o solo e não é você. E aquilo para mim era... Sérgio Gomes, eu tenho só que agradecer a Sérgio Gomes. Ele foi um pai. Hoje as pessoas falam para mim, Helena, eu fico impressionado, você é tão pontual. Quem me ensinou foi meu pai, Sérgio Gomes. Porque se a gente não chegasse no horário, ele deixava a gente para trás. É ruim, mas molda caráter. O meu caráter não foi moldado com quem ficou me elogiando, me alisando. Você é linda, você é preciosa, você fala demais, você canta demais. Isso não, isso deforma o caráter.
Mas quem mostra o seu limite, onde você não pode ir, aquele que tem a coragem de te dizer a verdade, esse é seu amigo. Mas esses muita gente não quer por perto. A gente gosta dos bajuladores. E Deus é esse pai que diz não, que põe limite, que fala, você não está com essa bola toda que você pensa que você está, não. Pai maravilhoso. E o ministério diante do trono foi essa forma. Só que mesmo com toda essa escola que eu tive, do Sérgio, pastora Zenete também teve a sua participação muito importante na minha vida, a própria Ana, e a gente foi sendo forjado, limado, maravilhosamente limado. E engraçado, eu dou muito mais valor às broncas, às chamadas de atenção, ao confronto, do que aos elogios. Robinho foi outro, regente do coral. Ah, Robinho, santo Robinho. E aí, quando eu saí do ministério diante do trono, eu pensei que os convites para ministrar a palavra fora iam acabar. Eu pensava que as pessoas me chamavam para pregar por causa do diante do trono. Quando eu saí do diante do trono, eu pensava que Deus estava querendo que eu ficasse mais em casa, cuidando da meninada, que eu ficasse mais em off, que meu tempo tinha passado, que eu tinha que ficar mais quietinho em casa. E aí Deus fez coisas que eu nem imaginava que Ele faria. Mas quando eu comecei a viajar sozinha, um dia eu fui para um lugar onde o hotel era muito ruinzinho. O hotel era muito ruinzinho mesmo, gente. Eu puxei a coxa, tinha um tanto de cabelo no lençol. E eu pensei, e aí, João, a gente deita ou a gente pede para trocar o lençol? Banheiro sujo. E era um lugar bem capenga mesmo. Mas era o que a igreja que estava me levando podia pagar. Mas a minha reação me mostrou como é que eu estava estragada. Porque com Diante do Trono, a gente sempre ficou hospedado em lugares muito bons. Sempre comíamos do bom e do melhor. Todos nós fomos voluntários. A minha equipe, a primeira geração Diante do Trono, todos nós servimos muitos anos como voluntários. E foi também uma ótima forma. A gente não está no ministério para ganhar. A gente está no ministério para servir. E isso eu aprendi dentro do Diante do Trono, graças a Deus. Só que, como tínhamos líderes que também cuidavam, já que eles estão servindo, vamos providenciar para que eles fiquem bem acomodados, para que eles comam bem, no tempo que ficarem fora de casa. E esse tempo era curto, a gente ia no sábado, voltava no domingo, ou ia na sexta e voltava no domingo, era jogo rápido. A gente não ficava muito tempo fora de casa. Exceto algumas viagens internacionais, e a maioria eu não ia, por causa de filhos pequenos e tal. Mas eu vi como é que eu estava estragada. Eu olhei para aquele quarto e pensei, puxa, mas eu merecia mais. E aí o Senhor falou assim, pois é, vou te ajustar, Helena, vou te dar uma sacudida, vou te colocar no lugar de novo. Aí só deu lugar à pedreira, gente, só lugar à pedreira. Eu falei, Jesus, eu estou precisando me consertar mesmo. Né, o Sérgio Paulo, filho do Sérgio da Soraya, quando era pequenininho, ele cantava, me arrebenta, Senhor, me arrebenta, Senhor. Eu acho que é mais ou menos a minha música, né? Eu adaptei também. E o Senhor foi me tratando e me voltando de volta. Lembra? Você não está para ganhar, você está para servir. O que eu vou te dar com o seu serviço, isso é comigo. Então, eu estou contando isso, que é uma história bobinha, só para mostrar que o nosso coração, ele é inclinado à maldade, mas a gente não percebe isso, até que você se vê numa situação onde você tem uma reação horrorosa, e a sua reação revela o seu caráter. Abacuque, quando a gente lê esse livro maravilhoso, a gente vê um profeta diferente. Os profetas são esses que falam as verdades, mas Abacuque era um profeta que fazia pergunta. E ele começa o livro falando, Deus, o que está acontecendo? É comum nós pensarmos, né, que depois que a gente vai seguir a Deus, a gente tem que ter o tratamento VIP. E devia ser assim com Abacuque também. A coisa lá em Israel estava feia, muita maldade, e logo no primeiro capítulo do livro de Abacuque,
Confere aí no verso 2 e 4. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Ele está ali falando para Deus da sua realidade dura, como a maldade, a violência tinha tomado Israel, tinha tomado o povo de Deus. E aí Deus fala com Abacuque: pois é, vou resolver essa parada. Eu vou mandar um império babilônico. Como assim, Deus? Parecia uma resposta, né? A resposta de Deus é a intervenção do poderoso império babilônico, que deveria corrigir os desmandos. Isso, porém, não satisfaz o profeta, pois o invasor não vem para fazer justiça, mas para substituir uma opressão por outra opressão. Quando percebe que Deus irá usar a nação babilônica para trazer juízo sobre a nação de Israel, aí ele pira o cabeção. E ele fala com Deus, tipo assim: só não está fazendo bem o seu trabalho de Deus, não. Espera aí, vamos ter um papo aqui, Deus. O senhor tem certeza disso que o senhor está fazendo? E ele começa a questionar Deus, a expressar a sua decepção com Deus, a insinuar que Deus não ama eles, coisíssima nenhuma. E aí a gente se identifica com esse profeta aqui. Profeta reclamão. Profeta questionador. Profeta que fica indignado. Você já teve esse momento com Deus? Fala a verdade, gente. Não é? Eu já tive esses momentos com Deus. A gente é tão tolo que a gente ainda demanda com Deus. Olha isso. Peraí, Deus, como assim, Deus? A menina de 15 anos está casando, Senhor, e eu estou aqui nos 52 e nada. A gente se indigna por pouco, né? E a gente está sempre de olho na grama do outro. O que o outro tem, o que o outro conquistou, o que o outro está fazendo. Cuide da sua vida. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua, gente. Quando você fica vigiando muito a vida do outro, diz dois: você vai ficar insatisfeito com Deus ou você vai desenvolver inveja crônica. Cuida da sua vida. Se alegre com as dádivas que Deus tem dado ao outro. Quando você vê uma bênção no seu irmão, antes de você sentir qualquer coisa, oh, glória a Deus! Obrigado, Senhor, pelo carro novo do meu irmão, pelo marido novo da minha. Pelo marido novo não, de misericórdia. Dá glória a Deus pela bênção do outro. Mas a primeira coisa que a gente fica... eu já falei isso aqui, né? Você está feliz lá, cuidando das crianças, arrumando cozinha. Até que você entra no Facebook. O que você vai fazer no Facebook? Entra no Facebook e vê sua colega da igreja em segunda lua de mel com o marido em Paris. Quando o coitado chega em casa do seu marido, inocente, trabalhou o dia inteiro, ralou para te dar o melhor que ele pode dar, ele fala: ei, querida, tudo bem? Tudo bem o quê? Como assim tudo bem? Você está vindo desse emprego merreca que paga pouco e ele não está entendendo nada. O que eu fiz? Você está na TPM, bem? Não está na TPM, ela entrou no Facebook. E aí a gente murmura. E isso é café pequeno. Isso é café pequeno. Se a gente murmura no café pequeno, imagina quando vem os abacaxi para a gente descascar. A Margarete apresentou um tanto de abacaxi aqui, abacaxi gigante. E eu quero te perguntar, é fácil a gente se identificar com Abacuque, não é? É fácil a gente concordar com ele. É isso mesmo. Eu concordo com Abacuque, parceiro, estou agarrada. Ele me entendeu, finalmente, alguém na Bíblia me entendeu, alguém me representa. Abacuque me representa. Tem hora que Deus parece que pirou o cabeção, a gente errou, sabe, distraiu, cochilou. Mas aí no capítulo 2, Deus dá uma chamada no Abacuque.
Ele continua buscando uma resposta de Deus, mas Deus confronta com uma proposta, que está no capítulo 2, no verso 4. O justo viverá por sua fé. Como assim? Daí, gente, desse livro que nasceu aquela canção. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu olho ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Nasceu nesse livro essa canção. E também é que você já conhece. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Essa canção também nasceu desse livro. Abacuque entendeu que Deus estava propondo juízo, mas não juízo para castigar o povo apenas, mas para peneirar o povo, para levantar o povo, para mostrar a diferença de justiça e injustiça, de certo e errado, e forjar um povo pronto, um povo forte, um povo santo, mesmo que fosse por uma forma tão difícil quanto o Império Babilônico. Deus vai permitir às vezes você ser humilhado pelo ímpio. Deus vai permitir às vezes aquele patrão pegar no seu pé. Deus vai permitir às vezes a enfermidade, para tirar o melhor de você, para extrair o melhor de você. Não tem jeito de tirar óleo sem prensar azeitona. E o fato é que Deus, o que Deus quer com isso? Só fazer a gente melhorar, sofrer e melhorar, sofrer e melhorar? Não, Ele quer revelar a face dEle. Quem Ele é, assim como Ele se revelou para Jó. Jó saiu daquela tribulação, daquela angústia, daquele luto, daquela dor, daquela miséria, com uma outra perspectiva de quem era Deus. E a gente, às vezes há anos dentro da igreja, não temos a menor ideia de quem seja Deus. Porque a gente adora o Deus Papai Noel, adora o Deus gênio da lâmpada. Acontece que no meio desses conflitos legítimos de Abacuque, ele verbalizou as suas angústias, as suas perguntas, as suas inquietações e até as suas decepções. Mas foi naquela ocasião onde ele questionava, é que ele não só questionou, ele não só reclamou, ele ficou e ouviu. E essa é a diferença. Sabe o que aconteceu com o filho da Margarete? Acontece com muitos de nós. Ele não quis ficar para ouvir o resto. Ele ouviu não. Ele ouviu não. Eu não vou levantar seu pai. E ele falou assim, então, tchau. Ele era um menino de 15 anos, e isso a gente compreende como eu tenho certeza que Deus compreendeu. Mas às vezes a gente está com a nossa fé, caducando.
Estamos caindo os dentes de crente. Frequentamos a igreja desde que a gente era pequenininho, lá de Barbacena. Aí na hora da luta, a coisa não acontece do jeito que a gente queria, ou Deus responde uma resposta diferente daquela que a gente queria ouvir, e a gente fala, deu por hoje. Estão ligados no Facebook. A gente fala assim com Deus, estou indo, Deus, ó, tchau. Ai, o pastor caiu, tchau. O cantor falou bobagem, tchau. A gente começa a largar Deus por causa das coisas, as pisadas na bola que o homem dá. Mas às vezes a gente larga Deus porque Deus não deu a gente o que a gente queria. Você quer saber de uma coisa? Você nunca conheceu Deus, senão você não largava Ele. Porque se a coisa está preta com Deus, sem Deus nós estamos ferrados. Essa é a pura realidade. Porque a fonte de consolo, a fonte de esperança, o impulso e a velocidade que vai dar o strike nos problemas da vida, se chama Deus. E a gente tem que se achegar a Ele e se abrigar à sombra de suas asas, para que a gente seja consolado, encorajado a permanecer no dia mau. O dia mau vem, e não é porque você está em pecado, não é porque Deus está te punindo, é porque você está vivendo num planeta que o mundo jaz no maligno, gente. O mundo jaz no maligno. A gente está exatamente como Abacuque, no capítulo 1. Deus, por que a impiedade, a injustiça, a violência está sempre diante de mim? Por que o Senhor está me permitindo ver isso? Para você ser luz, para você fazer diferença, para você observar a maldade e não fazer igual, para você semear o bem e arrancar o mal. Semeia o bem e arranca o mal. Deus tem um propósito nesse mundo que a gente está vivendo. E é muito mais fácil a gente falar assim, Jesus podia voltar, né? Depende, tem gente que não casou ainda e fala assim, depois que eu casar. Por aí você vai vendo como é que você conhece Deus, né? Como é que você quer Deus. A gente troca fácil o precioso pelo vil. Para a gente não trocar o precioso pelo vil, a gente tem que conhecer o precioso. A gente tem que se achegar, e às vezes vai ser num momento de poda que você vai conhecer o Deus que você tem. Abacuque permaneceu, ele não foi embora e bateu a porta, ele falou tudo que ele pensava, ele rasgou o seu coração diante de Deus, ele quis até ensinar para Deus como é que Deus devia fazer, mas depois dele reclamar, dele se derramar, dele chutar o balde, ele calou. Ficou e ouviu. E Deus falou, Abacuque, o justo viverá pela fé. Você não vive por aquilo que você vê, você não vive por aquilo que você tem, você não vive pelos privilégios. Gente, isso tudo passa. Nada do que nós conquistamos aqui vai caber no nosso caixão. A gente não leva nada dessa vida, a não ser o que é eterno. A não ser o que é eterno. E o legado eterno que a gente deixa para a próxima geração. Mas a gente fica brigando com Deus porque as coisas não estão do jeito que a gente queria. E, gente, 100% é por causa de coisa material. É por causa da circunstância, é por causa da família, é por causa do filho, é por causa da doença, é por causa de coisas que vão morrer com o nosso corpo. Quando a gente morrer, acabou. Não tem mais problema, não tem mais dor, acabou. E aí vai restar o quê? Se você tem um relacionamento com Deus, você vai abrir os olhos em outro lugar. Sua vida não é o fim. Tem uma música do Diante do Trono. Creio em um Deus para quem tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez o céu, a terra e mar. Todo poderoso, mas é fiel para se importar comigo. Ele é fiel. E a gente acha lindo essa parte da música, mas quando chega na parte que fala: e se eu não ver minha vitória aqui,
coroa de glória, creio, é o que me aguarda ali. É isso. Aqui é só um capítulo, não é a história toda. E uma vez eu estava orando por uma amiga muito querida, pastora Ana Lúcia Nunes, que já está com o Senhor. E o Senhor me levou para me despedir da Ana Lúcia. Eu não sabia que era despedida. E eu estava nos pés dela, do leito dela, e eu passava as mãos nas pernas dela. E a Zenete falou, canta para ela. Posso cantar, Ana Lúcia? Ela falou, pode. Creio em um Deus, para quem tudo é possível. E eu comecei a cantar essa música. E na hora de se importar comigo, eu cantei. Se importa com a Ana, se importa com a Ana. E o Senhor falou comigo, agora canta a música toda. E eu falei, não vou não. Não vou não, Senhor. Porque eu sabia o que dizia o resto da letra. E se eu não vir a minha vitória aqui, coroa de glória é o que me aguarda ali. E eu não tive coragem de cantar. Porque dói a gente se despedir de um amigo. Dói. Dói até hoje a falta dela. Mas não acabou essa história. Não acabou. Os meus olhos estão na eternidade. E um dia nós vamos, eu, a Ana Lúcia e todos nós, vestidos de branco, celebrar diante do trono. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria, força, honra, glória e louvor, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. A gente tem que tirar os olhos, meninas, daquilo que é temporário e colocar os olhos no eterno. E quando nós colocamos os olhos na eternidade, as lutas aqui, elas continuam acontecendo, elas continuam existindo, mas elas não são tão pesadas. Elas não são massacrantes. Elas são a mão do oleiro deixando as digitais dele em você. Ele vai te melhorando quando pessoa, ele vai colocando o registro do amor, do cuidado dele em você, do consolo, do conforto, da esperança dele em você, e você vai se tornar uma propagadora desse amor, desse conforto. O justo viverá pela fé. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele é poderoso. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E no capítulo 3 de Abacuque, mais especificamente, no verso 17, 18 e 19, ele diz, ele entendeu, ele ficou, ele ouviu, ele percebeu a soberania de Deus, ele percebeu a proposta de Deus. Creia no meu amor, creia no meu cuidado, que eu vou te ensinar a caminhar. Eu vou te ensinar a dar um passo de cada vez. Eu vou te ensinar a esperar. E eu vou te ensinar também a receber os meus nãos. Eu vou te ensinar. Porque o justo viverá pela fé. Fé naquele que é poderoso e que sabe o que está fazendo. E aí a ficha cai. Abacuque entende por que ele ficou e ouviu. E ele proclama, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia
Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. No capítulo 1, o profeta reclamou. No capítulo 3, aquele que entendeu que Deus tem o controle, o domínio, a soberania sobre todas as coisas, e que Ele é um Deus de amor, é um Deus fiel, e é um Deus que vai estar do seu lado, no alto da montanha, ou no mais profundo abismo. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche os seus olhos. Eu não sei que luta que você já viveu. Às vezes você acabou de sair de uma tempestade. O barco sacudiu de um lado para o outro. E você ainda está sentindo os efeitos disso na sua vida. Mas eu quero te encorajar. Será que você conhece o Deus a quem você diz servir? Ou você está trocando um pouco as bolas e Deus está meio Papai Noel? Não tem problema se você está decepcionada com Deus, achando que Deus errou a mão com você, ou achando que Deus está te sonegando alguma coisa. Deus entende a nossa meninice. Eu me lembro uma vez que o Arthur era pequenininho e ele brigava por uma faca para passar manteiga no pão. E eu dizia, não, Arthur, não, porque ele não tinha idade para manusear aquela faca. Mas ele via a irmã de 8 anos passando manteiga no pão e ele achava que eu estava sendo injusta. Enquanto eu estava protegendo ele. Eu estava livrando Arthur do machucado, do acidente grave, de furar o próprio olho, sei lá. Eu disse não por amor. Eu disse não porque ele não estava pronto. Mas nos olhos dele eu via decepção e raiva. Eu fiquei tão irritada com a birra dele, e Deus falou comigo, você também às vezes é assim, Helena. Eu te digo não e você fica de bico comigo. Você acha que o meu amor por você é meia boca? Que eu amo mais fulana e fulano? Mas porque eu te amo, eu te digo não. Creia. Eu não sei o que você está passando, mas todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele tem todo o poder de transformar maldição em bênção, luto em festa, humilhação em dupla honra. E se Ele não transformar, creia, é para o seu bem.